pro futuro melhorar, transformar o nosso lar. Venâncio, só ele sabe amar. De mãos dadas, juntos podemos. Com Venâncio, nós vencemos. Unidos por um destino. Venâncio é o nosso líder, com ele ninguém fica na mesma. Venâncio é nosso guia, vota nele, traz alegria. A população a viver uma verdadeira tragédia humana. Então, não se pode brincar continuamente com um povo desses. Portanto, este tipo de abusos que está sendo feito pela CNE, quer dizer, isto é realmente tentar forçar a população, forçar o povo para resvalar para outros métodos que não sejam os métodos legais. Isto é... Sim, eu digo isso. A própria CNE, tendo um povo que está acreditando que a partir de um processo eleitoral, de um processo legal, é possível manifestar a sua vontade política, a própria CNE está a negar esse direito legal do povo fazer as suas escolhas. Significa que temos um órgão público que vive dos nossos impostos, que tem um mandato público do povo para salvaguardar os interesses do povo e está a agir à margem da lei, está a agir ilegalmente, está a agir como uma extensão, como um tentáculo do regime opressor desse mesmo povo. Então o que esperam que vai acontecer com isso? Se o povo for à rua, a CAD estará a par com o povo. Se o povo for à rua, a CAD estará com o povo. Claro que sim! A minha inscrição aí atrás já diz tudo. O que nós vamos fazer é exatamente o que está escrito aí atrás. É o que eu tenho feito sempre. Não estou muito preocupado com a minha própria pessoa, mas eu estou muito preocupado com o interesse público. É isso que eu sempre vou defender. Mas vou dizer uma coisa importante aqui, que volto a repetir, eu já disse antes. É importante. Venâncio é o melhor pra nação, preparado de coração. Vem de uma família forte, pra Moçambique tem norte. Vota nele sem hesitar, seu amor vai nos guiar. Traz esperança e visão, prosperidade e união. Venâncio é o nosso líder, com ele ninguém fica. Traz alegria. Com coragem ele vai lutar. Estamos em direto do canal oficial do Venâncio Mondlane, da página do Facebook. Estamos também em direto no YouTube. Estamos em direto também no Instagram. Estamos também em direto, penso que na nossa página de fanpage no TikTok. Muito bem-vindo a mais uma edição do VM7 Live. Estou muito feliz de te ver aqui e de saber que você é muito assíduo a acompanhar VM7 Live todas as terças-feiras, em princípio às 18h30, mas por problemas relacionados com as nossas questões técnicas, começamos com algum ligeiro atraso, mas vamos melhorando. Antes de mais, se vocês me permitem, eu gostaria que Deus pudesse abençoar esta live, tocar os corações de todos quantos estão conectados a ela, para que todos nós estejamos com a mesma visão, com o mesmo entendimento de que, de fato, uma grande luz desloca-se a Moçambique para purificar, para glorificar e tornar Moçambique uma das maiores nações do mundo. Isso é uma certeza absoluta que eu tenho no meu coração, no meu espírito, na minha mente. Amém. Bom, caros amigos, então nós aqui hoje temos o nosso tema principal de hoje é a ver com a conclusão do que já tínhamos tratado nas lives anteriores com a LAM e também com o projeto Sustenta ou FNDS. Penso que temos aí o flyer, né, do tema principal de hoje, que é a conclusão da abordagem que nós fizemos relativamente à LAM e o FNDS.
Creio que está aí a passar já na vossa... Está a passar aí na vossa tela. Mas antes de nós entrarmos no tema central de hoje, queria avisar também que hoje preparem-se que no fim, lá para o fim do programa, nos últimos 10 minutos, 15 minutos, vamos ter chamadas telefónicas. Portanto, você tem que ficar atento e as chamadas telefónicas de hoje vão ter a ver com o tema que vamos tratar no dia 24. Isto é, na outra terça-feira, nós vamos abordar a questão dos transportes públicos urbanos, quer dizer, os 50 anos de gestão de transportes públicos urbanos. Quer dizer, não sei, produção, penso que temos aí também um flyer já preparado para a próxima semana, não é? Então, quando começarem os telefonemas, atenção, que é para falarmos do transporte público urbano, ou aquilo que a gente costuma chamar de quê? De chapa, não é? Exatamente, temos aí um flyer que é para a próxima terça-feira. Portanto, hoje, queremos ouvir a sua opinião, queremos ouvir o que você pensa, o que você sente. Infelizmente, devido ao tempo, vamos abrir só para 5 chamadas para ouvirmos a sua opinião, ouvirmos os seus conselhos, ouvirmos também as suas ideias, que é para depois podermos trabalhar isso e na próxima terça-feira abordarmos o tema dos transportes públicos urbanos ou do chapa. Mas ok, agora, neste exato momento, vamos iniciar com os pontos prévios. Portanto, na nossa vinheta, rapidamente, vai passar VM7 prévio e num piscar de olhos nós já estamos de volta. Até já. Então, estamos aqui de volta com o VM7 prévio. E quais são os temas que nós temos para hoje? O primeiro tema prévio que eu tenho para apresentar-vos hoje tem a ver com a minha relação com a justiça em Moçambique. Vocês já viram, nas últimas semanas, falou-se muito das questões de justiça, sobretudo a questão de que o Venâncio Mondlane estava em parte incerta e o tribunal andava à procura do Venâncio, como quer dizer que temos que vasculhar em Moçambique, em África, no mundo, para ver se a gente encontra o Venâncio. Mas eu queria vos mostrar uma coisa muito interessante e engraçada, que ainda hoje, né, eu tinha dito, quando a Procuradoria precisa de mim, sabe como me encontrar. Portanto, eles têm a minha residência, sabem onde eu estou, ligam para os meus advogados, portanto, sabem muito bem como me encontrar. E a prova concreta disso é que hoje procuraram por mim na hora do almoço e me encontraram. Agora, o que é que a hora do almoço estavam a trazer que era para nós partilharmos neste momento? Penso que a produção vai partilhar aí na nossa tela, digamos, o que eu recebi hoje. Portanto, estes 2 documentos que vocês estão a ver aí, eles representam o quê? Esses 2 documentos, eles representam uma coisa simples. O primeiro documento é relativamente ao tribunal, à Procuradoria penso que é a Procuradoria de Quamba, em Niassa, o primeiro. Procuradoria de Quamba, em Niassa, que constitui-me como arguido. Constitui-me como arguido, e essa constituição como arguido é que sou suspeito de crimes de desobediência coletiva, outro crime, penso que é o crime de incitação à violência, e por último, a ofensa à honra do Presidente da República. Portanto, isto é um fato registrado em 2024, em Quamba, em Niassa, que agora estou constituído arguido. Portanto, eu acho que já perdi a conta dos processos que estão contra mim. Não sei, já são 25 ou 25, vão aí a volta de 30 processos. Portanto, tem mais um processo que sou constituído arguido em Quamba. Veja só, em Quamba. Mas uma carta precatória de Quamba, logicamente e facilmente me encontraram. Portanto, quando precisam de mim, me encontram.
não estou em parte incerta. O outro documento que está ali à direita, esse documento é do Tribunal da Procuradoria Distrital de Zavala, em Inhambane. É uma pena que eu não trago aqui as imagens, mas eu penso que vocês devem se recordar, durante a pré-campanha, no ano passado, em agosto de 2024, eu tive uma situação em que um agente da polícia que tinha uma arma de 9mm com 15 munições e pronto a disparar esteve nas minhas costas e que foi neutralizado pela minha segurança, e nós pegamos esse homem e levamos pessoalmente o homem para o comando distrital da PRM em Zavala. Claro que uma pessoa, quando é neutralizada, apanhou também uns carinhos, né? Levou ali umas chapadinhas e tal, portanto ele estava com a cara assim um bocadinho, digamos, muito bem maquiadas, né? Um pouco inchada e tal, por aí fora. Então, levamos o homem para o comando da polícia, da PRM, e uma coisa engraçada, quando se notou de fato de que a atitude daquele homem era uma atitude estranha e que se devia responsabilizar pelo atentado, no comando distrital de Zavala, tudo se fez que era para o homem fugir. Permitiu-se que o homem fugisse e desaparecesse do comando provincial da PRM de Zavala. E esse processo de Zavala, o que acontece é o que tem. Podem mostrar de novo, produção, mostrem de novo. Mostrem de novo, produção, mostrem de novo o documento, está aí. Esse é um processo de arquivamento. Portanto, pretende-se arquivar. Portanto, o processo onde eu fui vítima de um atentado contra a minha integridade física, agora é para arquivar. O processo onde supostamente eu cometi um crime de desobediência, um crime de incitação à violência, sou automaticamente considerado arguido, sou constituído arguido. Né? Aí está. Um processo em que eu sou vítima, foi arquivado. Outro processo é que sou suspeito, sou constituído arguido. Não é? É extremamente interessante esse ponto. Mas também temos um outro ponto prévio hoje. Não é? Temos mais outro ponto prévio que tem a ver com o quê? Tem a ver com o ensino superior em Moçambique. O ensino superior em Moçambique, nós temos sempre vindo a dizer, não é a primeira vez, a gente tem sempre dito que o ensino superior em Moçambique, ele está numa fase decadente. E está numa fase decadente, uma das razões da decadência do ensino superior é a falta de investimento na pesquisa, a falta de investimento na didática, a falta de investimento nos materiais de ensino, nos, digamos, equipamentos e na tecnologia de comunicação e informação. Portanto, há um desfazamento estrutural hoje do ensino superior em relação aos desafios da atualidade. Portanto, há uma instituição que é a africana, que chama-se African Journal, aí está, African Journal Universities Research, que fez uma pesquisa do ranking das maiores universidades, isto é, das 100 maiores universidades africanas. A Universidade Eduardo Mondlane, que já esteve no ranking há uns anos atrás, desta vez, nesta pesquisa, que também há um canal moçambicano, que acho que é o Most Times, também fez uma notícia sobre isso. A Universidade Eduardo Mondlane, que já esteve neste ranking, agora está fora do ranking. E uma das coisas interessantes é que neste ranking nós temos alguns países que ainda há pouco tempo não tinham nem uma única universidade entre as 100 maiores, que agora passaram a ter universidades entre as 100 maiores da África devido ao investimento que fazem. Por exemplo, aí nós temos aí o nosso ranking, aqui não consigo lá ver muito bem, mas no ranking nós temos a Universidade de Cairo como a primeira universidade, a mais, digamos assim, cotada, e depois nós temos a segunda, que é a Universidade de África do Sul, de Cape Town. Portanto, nós temos o Cairo, o Egito, e depois temos a segunda, que é a África do Sul, como as maiores universidades. Mas se nós formos a pôr o ranking, podemos pôr a pontuação, vamos lá pôr aí a pontuação. Se nós formos a ver a pontuação entre as universidades,
vamos ver que a Universidade de Cairo tem uma pontuação de 41 pontos, penso eu, 41,9, que está praticamente o dobro da pontuação da Universidade de Cape Town, na África do Sul. Só para vocês verem a diferença. Mas há um caso que eu também gostava de mostrar, que é o número de universidades por país que faz parte deste ranking. A Nigéria está aí em primeiro plano, eu não consigo muito bem ver isso, está um bocado distante, mas a Nigéria está em primeiro plano, tem 30 universidades ou 30 instituições de ensino superior num ranking das 100 maiores. Depois nós temos a segunda, que é... portanto, temos a Nigéria, que é a primeira. A segunda que nós temos aí é o Egito, não é? É o Egito. Mas vejam, também isto tem a ver com a população. Portanto, a maior população, o país mais populoso da África é a Nigéria. Depois temos o Egito. Uma coisa curiosa é que existem países que têm população ainda muito inferior que Moçambique, como as Ilhas de Reunião, por exemplo, tem aí uma universidade entre as 100. Temos, por exemplo, Ruanda, né, que ainda há 10 anos a Ruanda não tinha nenhuma universidade entre as 100. Tem aí, a Ruanda está aí. O Zimbábue também está aí. Portanto, temos vários países que ainda há pouco tempo não tinham o nível e a qualidade do ensino superior que se comparasse a Moçambique, que hoje ultrapassaram Moçambique, estão muito acima. Portanto, isto é o fruto de falta de investimento e outra coisa também, a partidarização do próprio ensino superior. Hoje em dia, sobretudo as universidades públicas, nós temos guerras quando chega a altura de se nomear ou se indicar os reitores. Há uma guerra partidária de tentar frelimizar o ensino superior. E uma das razões de nós hoje termos o ensino superior no nível em que está é exatamente esta tendência da frelimização do próprio ensino superior. Por exemplo, nós vamos passar aqui, passem-me aí, vamos lá ver aí um exemplo. Vamos passar o ranking das nossas universidades. Portanto, a Universidade Eduardo Mondlane, a maior universidade do país, onde, curiosamente, eu também me formei nela, que já esteve entre as 100 maiores, hoje está na posição 114. Portanto, está fora das 100 maiores. Vamos lá ver a outra universidade. Esta Universidade Pedagógica de Maputo, que já esteve muito próximo dos 100, hoje está na posição 266. Então, temos também a outra que vem a seguir, Universidade de Lúrio. Portanto, está na posição 522. Temos aí o ISRI, que está em último lugar das instituições do ensino superior em Moçambique. Temos o ISRI na posição 700 e quê? 765. Muito bem. Eu estou a fazer tempo, quero ouvir você que está aí em casa também a dizer um número para eu te ouvir. Estou a ouvir, você disse muito bem. Olha, aqui está a prova mais do que evidente do que eu estava a dizer. A frelimização do ensino superior. Esta é uma das instituições mais frelimizadas. Há quem diz que é nesta instituição onde é o viveiro dos espiões que andam espalhados um pouco para este país, e do pessoal que alimenta os serviços secretos, que na verdade hoje são serviços secretos para controlar a oposição, para controlar a sociedade civil, para controlar o empresariado, mas que não está ao serviço genuinamente do Estado. Então, o resultado está aqui. Quando é preciso fazer análise com base em critérios técnicos e critérios científicos, esta instituição de ensino superior, que é mais frelimizada, é que está na pior posição no ranking das universidades africanas. Portanto, está na posição 700. Veja só, no meio de 1.474 universidades. Portanto, isto é realmente um assunto para nós refletirmos muito seriamente que tipo de ensino superior que nós queremos e acabarmos de uma vez por todas com partidarização do ensino e pararmos de olhar o ensino superior como se fosse alguma coisa secundarizada, ok? Muito bem. Caros amigos, nós agora tratamos aqui dos nossos 2 pontos prévios. Vamos para uma rápida vinheta para entrarmos agora no prato forte dos temas de hoje. Passa aí a vinheta do VM7 Análise. Num piscar de olhos, nós já estamos aqui de volta para continuar com o nosso programa VM7 Live. Até já.
Ok, estamos de volta para a nossa rubrica de VM7 Análise. Mas antes de entrarmos para o tema de hoje, eu queria dizer que só é possível nós termos este programa, só é possível nós termos os técnicos que suportam este programa, só é possível nós termos os técnicos que fazem recolha e análise das denúncias e continuarmos a ter a nossa atividade política e social ativa porque você tem apoiado esse programa. E você realmente que quer que esse programa continue vivo, que esta voz dos que não têm voz continue, digamos assim, representando e servindo como teu alto-falante, como teu microfone, você passa a apoiar esta causa. Nós temos aqui, está aí no nosso rodapé, as nossas contas móveis, portanto, a nossa conta de M-Pesa, 8453-96-305, a nossa conta de Iemola, 8653-96-305. Mas também você tem a conta de PayPal, que é o meu e-mail, venamonjana@gmail. Portanto, você pode enviar também para o PayPal, sobretudo o pessoal que está na diáspora e o pessoal que neste momento não quer usar as contas móveis, quer contas um pouco mais discretas para fazer a sua contribuição. Então, olha, muito obrigado, nós contamos consigo. Também não te esqueças de subscrever o nosso canal de Instagram. Portanto, nós temos seguidores, mas nós depois temos um grupo específico, especializado ou especial, que é dos seguidores ou subscritores. Passa a ser subscritor. Subscreva o nosso canal de Instagram para passar a ter vídeos em primeira mão, vídeos que muitas das vezes não partilhamos noutras plataformas digitais, mas nós partilhamos de forma especial com aqueles que são subscritores. Bom, caros amigos, então nós iniciamos hoje aqui com um tema central. Qual é que é o nosso tema central de hoje? O tema central de hoje são dois, né? Na verdade são dois temas hoje, que temos o LAM e temos o FNDES, que é mais conhecido pelo seu subproduto, que é o Sustenta. Eu fiz esse programa por quê? Primeiro porque muita gente disse que queriam detalhes sobre as LAM, porque não tinham percebido qual é a situação financeira da LAM. Diziam que faltou a abordagem sobre o estágio real e concreto com números, quando a gente diz que a LAM está falida, que a LAM tem problemas. As pessoas disseram, queremos números, queremos ver os números. Mas antes de nós mostrarmos os números das LAM, o que eu queria era falar um pouco de um pequeno esclarecimento. Quando falamos das LAM, eu coloquei uma carta da IATA. Eu gostava de que se pusesse aí a carta da IATA, que dizia que a LAM tinha uma dívida com a IATA de 200 milhões de dólares. Bom, o que acontece? Esta carta é direcionada ao governo moçambicano. Esta carta é dentro de existe uma instituição que chama-se Clearing House. Clearing House é uma espécie de uma conta corrente, onde a IATA é colocado nessa conta corrente os valores a receber digamos, dos vários países, várias companhias, mandam para o mesmo saco das várias moedas e que a IATA depois deduz o valor que é devido a cada país. Em relação ao Moçambique, é isso, temos forte de 200 milhões de dólares a dever à IATA, mas como país. São problemas cambiais, são problemas de câmbios, a ausência de dólares no país, como vocês sabem, e levantei essa questão, faltava esse pequeno esclarecimento, mas gostei porque eu vi a ministra das Finanças a falar deste assunto. Não sei se foi propositado ou foi ocasional, e ela veio e falou exatamente da incapacidade que o país está a ter de pagar os 200 milhões à IATA neste momento. Portanto, faltava fazer esta questão, esta clarificação sobre a Clearing House. Portanto, é uma conta corrente, digamos assim, que representa o que o Estado moçambicano deve transferir em matéria de dólares para a IATA, que neste momento está com problemas de moeda externa, está com problemas de divisas para fazer face a isto. Mas é um problema nacional, é um problema que o país tem, problema que o país tem que resolver. Bom, este era o primeiro esclarecimento que eu queria dar em relação à questão da IATA. A segunda questão que eu queria falar sobre a ZLM
é sobre a situação em que se encontra financeiramente a LAM. Neste momento, eu tive acesso, podem passar aí as contas da LAM, portanto, há pessoas que quiseram ter informação de a quantas é que está a LAM. Portanto, aí é aquilo que em matéria de auditoria, de contabilidade, chama-se relatório e contas. Portanto, é o relatório e contas, o último disponível que eu tive de 2023, que mostra claramente que a LAM neste momento tem uma situação líquida negativa de 300 milhões de dólares. Portanto, vou ver aí um amarelado aí, mostra 300 milhões de dólares a situação líquida da LAM negativa, 300 milhões de dólares. Portanto, por outras palavras, o que a LAM vale de verdade no mercado, ela vale pela sua situação líquida, pelos capitais próprios. Então, 320 milhões de dólares de dívida, de resultados negativos. Portanto, situação líquida negativa de 300 milhões de dólares. Centramos agora em alguns detalhes, podemos ver uma das coisas que pende muito para isto, o que é? Primeiro, é a rúbrica de fornecedores. Portanto, há aí uma rúbrica de fornecedores. Só de fornecedores, a LAM está agora a dever cerca de 120 milhões de dólares. Só de fornecedores. Né? E depois, acho que vocês podem ver, pode parar um bocadinho aí, podem ver aqui na rúbrica de fornecedores, primeiro o maior fornecedor da LAM neste momento são os aeroportos de Moçambique, por volta de cerca de 70 milhões de dólares. Depois temos também a Petromoc, que está por volta de 40 milhões de dólares. Mas para além dos fornecedores, a LAM neste momento está com problemas, a LAM está neste momento com problemas, como eu tinha dito, fundos próprios de 320 milhões de dólares. A LAM está neste momento com problemas também com dívidas com bancos. Né? Portanto, há dívidas com os bancos neste momento. A LAM está com dívida com os bancos. Penso que tem aí, deixa-me ver aqui nesta tela. Deixa-me ver aqui nesta tela. Tem aí dívidas com os bancos. Os maiores bancos neste momento que a LAM está com dívidas é o BCI e o Mozabanco. Portanto, só as dívidas com os bancos, a LAM está com quase 110 milhões de dólares. Esta é que é realmente a situação da LAM. Cerca de 120 milhões de dólares só e somente só com os bancos. Mas agora, eu gostava de fazer aqui referência a uma coisa. Neste cerca de 110 milhões de dólares que a LAM está a dever aos bancos, refere-se, entre outras, portanto, há uma explicação aqui no relatório de contas, refere-se, entre outras, as duas aeronaves que a LAM tentou vender, que estavam no Quênia, a cerca de 20 mil dólares por mês, só do parqueamento, que não conseguiu vender. Neste momento, a LAM não tem nenhuma aeronave matriculada como da LAM, nenhuma aeronave no patrimônio da LAM, mas a LAM tem dívida neste momento com os bancos de cerca de 110, 120 milhões de dólares. Portanto, é mais ou menos uma situação como das dívidas ocultas. Quer dizer, a LAM está com uma dívida muito grande, mas não tem nenhum patrimônio para mostrar. Isto é, eu quando tenho uma dívida com um banco, por exemplo, comprei um carro, se alguém vem e diz que o Venâncio tem uma dívida, por exemplo, de 1 milhão de meticais, eu vou mostrar o carro que vale aquele 1 milhão de meticais. Agora, se eu tenho uma dívida e depois não tenho o carro para mostrar, a pergunta é, então essa dívida é de quê? Não, é o que aconteceu com as dívidas ocultas. Portanto, o país estava a dever 2 milhões e meio de bilhões, desculpa, 2,5 bilhões de dólares, contando com juros, mas nós não tínhamos barcos que valessem aquele valor. Nós não tínhamos satélites que valessem aquele valor. Nós não tínhamos radares que valessem aquele valor. Nós não tínhamos o estaleiro naval que valesse aquele valor. Portanto, tivemos uma dívida, mas não tivemos os ativos ou o patrimônio correspondente à dívida. É o que está acontecendo com a LAM. A LAM está a dever estes milhões todos de dólares a fornecedores e aos bancos, mas não tem nenhum patrimônio, não tem nenhum avião. Estão a ver o que é isto? É uma situação idêntica àquela que nós tivemos junto às dívidas ocultas.
Portanto, a pergunta que se coloca agora é a seguinte, é que a LM agora vai ter uma recapitalização. Portanto, a EMOS, a HCB, os CFM são os novos acionistas da LM. Não sabemos se os 130 milhões de dólares, se realmente já foram, digamos assim, realizados, isto é, se esses 130 milhões de dólares já estão nas contas da LM ou não, mas os 130 milhões de dólares, conforme nós já havíamos falado, os 130 milhões de dólares, eles tinham sido indicados neste momento que eram para recapitalizar a LM, compra de aeronaves. Mas as aeronaves ainda não foram compradas. Vimos uma notícia há pouco tempo de que se vai comprar aeronaves, cerca de 5 ou 6 aeronaves, mas a grande questão que eu pergunto é qual é a modalidade disso? É uma compra de aeronaves novas? Vai ser uma operação de leasing? E se for uma operação de leasing, qual é o tipo de leasing? É o chamado wet leasing ou dry leasing? Porque se é o wet leasing, significa que você nem sequer vai usar os pilotos nacionais para entrar nessas aeronaves. Mas se for um dry leasing, você tem a possibilidade de levar vários pilotos nacionais que não estão a voar. Alguns deles até recebem salário na LM, mas sem voar, para você ter colocação. Como eu disse, em Moçambique foram formados dos melhores pilotos da África. Muitos deles foram para grandes companhias que hoje são das maiores companhias africanas e do mundo. Então, a questão que se coloca em relação à LM, só para fechar isto, o Estado vai assumir a dívida que eu falei aqui com os fornecedores, os maiores fornecedores, como eu disse, Aeroportos de Moçambique e Petromoc. Vai assumir a dívida com os bancos, Moza Banco e BCI. Vai assumir a dívida com outro tipo de fornecedores, porque os 130 milhões de dólares, só para vocês verem, a situação líquida da LM são 320 milhões de dólares negativo. Os acionistas querem investir 130 milhões. Quem vai assumir as dívidas da LM? É o Estado. O Estado que vai assumir essas dívidas. Isto tem que haver clarificação. Então, é este tipo de debate que nós dizemos que tem que haver neste país. E voltei a dizer, o nosso Parlamento tem que começar a discutir esse tipo de questões. São estas questões que têm que ser motivo de matéria urgente no Parlamento. Tem que ser motivo de comissões parlamentares de inquérito, de comissões ad hoc para fazer inquérito. Tem que se discutir isto. Senão, meus amigos, o país continua a resvalar cada vez mais para o precipício, como uma vez eu disse. Bom, outra questão que me foi perguntada é: Venâncio falou de aviões que estavam a ser vendidos no Quênia. Alguns disseram que era uma piada, quando eu disse que os aviões estavam sendo vendidos em peças, que foram vendidos em peças, isso já passou. E disseram que isso era uma piada, que era propaganda política. E eu fui buscar as imagens. Peço que me passaram as imagens das duas aeronaves da LM, Embraers, que estiveram no Quênia a pagar mais de 20 mil dólares por mês por cada uma das aeronaves, que depois foi vendida em peças. Eu penso que a produção pode mostrar. Aí está. Esta imagem que vocês estão a ver aqui é a imagem das aeronaves da LM que foram depois vendidas em peças. Está aí. Estão aí estas imagens. Isto é LM. Veja aí. Está aí. LAM. Está aí. A prova. Mas isto aí. Vendido como sucata. Quer dizer, nós nem conseguimos vender os aviões. Como diria. Vendemos os aviões em sucata. Em peças. Veja só essas. Olha isto. Isto eram os aviões adquiridos pelas LAM, que depois acabaram sendo vendidos como sucata. Estão aí as imagens. Aí estão as imagens. Né? Tanto os que tinham dúvidas diziam que eu estava aqui apenas a fazer propaganda política, até puseram-se a rir, disseram isso é uma piada, afinal isso não é possível vender aviões em peças como se fosse uma scrapeada. Mas isto são os tais aviões. Eu tenho uma notícia da empresa chamada Chivele, ou Chiveli, em Xangana vernacular, não o Chivele, Chiveli, quer dizer, rouba-lhe, né? Traduzido em português. Aí está uma notícia que, portanto, caiu na carta do Moçambique, que aquelas aeronaves da Embraer foram adquiridas a partir desta empresa Chiveli. Isto é, rouba-lhe, é o nome de uma empresa, rouba-lhe. Então roubaram de fato ao país 800 mil dólares que meteram nos bolsos e depois as mesmas aeronaves
acabaram no Quênia, assim como vocês viram, vendidas em peças, sendo a LM tornada uma empresa sucateira, uma scrapeada. Então, caros amigos, fechamos assim o tema das LM. Vamos entrar agora no tema da FNDES. Portanto, como eu havia vos dito, FNDES é outro assunto que eu volto a chamar a atenção ao nosso Parlamento. FNDES, eu tinha dito que tratava-se de um negócio altamente lesivo ao Estado moçambicano, lesivo aos moçambicanos. 8 anos sem prestar contas nenhumas. O que eu fui fazer agora, de novo, para vos falar disto? Eu fui buscar, tanto os cameramans às vezes também estão ali. Estou a ver um cameraman andar com o celular, acho que está ali a conversar com a namorada. Então, fica um bocado atento. Portanto, o que eu fui buscar? O que eu fui buscar agora? Fui buscar a prova evidente de tudo quanto eu dizia. Este é um documento que eu tenho, já tenho há muito tempo. Este é um documento que foi aprovado, atenção que vou dizer, foi apresentado no Conselho de Ministros em maio de 2020. Maio de 2020. O FNDES fez a apresentação de um plano de investimentos ao Conselho de Ministros de Moçambique. O que é que nós temos aqui? Há muita coisa que vai sendo falada. Para vos dizer a verdade, ainda vou voltar a esse tema porque hei de ter também o relatório que vai ser feito de investimentos para o período que vai de 2020 até 2024. Portanto, este que vou-vos apresentar, plano de investimentos de 2015 até 2020, 5 anos. Hei de fazer um programa para falar de 2020 a 2024. Quais são as questões importantes que nós temos aqui? Talvez passar mais algumas imagens do FNDES. Acho que temos ali o logotipo do FNDES, temos ali o antigo ministro Celso Correia, que é, digamos, o mastermind, o cérebro desta intentona contra o Estado moçambicano, o cérebro deste sangramento do tesouro público. Portanto, nós, no FNDES, o que é que nós temos relativamente a esta questão que eu falei, aqui sobre a FNDES? Uma das questões que eu sempre levantei, e as pessoas dizem, mas, Venâncio, isso não é verdade, estamos aqui a falar de assuntos que não estão comprovados. Neste relatório que eu vos apresentei, até 2020, só de fornecedores, a FNDES tinha dívida de 90 milhões de dólares. 90 milhões de dólares. Esta foi a projeção do endividamento com fornecedores no início, de 2015. Em 2020, quando se fechou o relatório, tinha 60 milhões de dólares. Bom, estou a falar disto por quê? Por uma razão muito simples. É que as informações que eu tenho é que os 60 milhões de dólares que o FNDES devia aos fornecedores acabou cobrando essa dívida ao Estado moçambicano. O Ministério das Finanças foi obrigado a pagar essa dívida de 60 milhões de dólares. Mas ok, vamos lá ver. Esses 60 milhões de dólares de fornecedores, afinal, representavam exatamente o quê? Primeiro, havia um projeto chamado de Terra Segura. Temos dívida com o projeto de Terra Segura. Temos o famoso projeto do Programa Nacional de Distribuição de Carteiras, onde os beneficiários desse Programa Nacional, dos beneficiários da distribuição de carteiras, como eu tinha-vos explicado, a partir da Operação Tronco, foi a Cipla, a Luxoflex, onde está a filha do antigo presidente Filipe Jacinto Nunes, e o filho da atual presidente do Conselho Constitucional, Michel, e também a outra empresa beneficiária é El Duarte dos Santos. Só e somente com estas empresas, não é? Que tem a ver com a distribuição de carteiras, até este momento, nós como Estado estamos a dever em 2019, tínhamos uma dívida de cerca de 20 milhões de dólares.
E tudo indica que o Estado depois teve que assumir todo o peso dessa dívida. Temos também um projeto, que era o chamado projeto de um distrito e um hospital. Não sei se temos alguma imagem. Enquanto eu falo sobre isso, podem passar algumas imagens. Um distrito, um hospital. Que, na verdade, um distrito, um hospital, só foram construídos hospitais em dois. Portanto, um na zona de Matupine, outro penso que foi em Inhambane. Mas esses hospitais só iniciaram e nunca terminaram. E ficamos ainda com uma dívida de cerca de 3 milhões de dólares. Para além do projeto Um Distrito, um Hospital, vocês estão lembrados do projeto também Um Distrito e um Banco. Né? Não sei se estão lembrados disso. Era um projeto de um distrito e um banco. É outro projeto que até hoje nós ainda estamos a dever. E vocês sabem, um distrito, um banco, os bancos não investiram. Aproveito aqui dar-vos uma explicação muito clara. Bom, esse já está um pouco atrasado. Agora estamos a falar de um distrito e um banco. Vocês já estão com flyer de um distrito e um hospital. Portanto, um distrito e um banco. Vou aproveitar e explicar o que foi isto. A ideia da bancarização rural, isto é, os bancos começarem a ir até as zonas rurais, era uma ideia que, afinal de contas, queriam que fossem os bancos e não o governo a fazer essa expansão. Então, o que o governo fez? Chegou a um acordo com os bancos, que quem fazia a expansão dos bancos, na verdade, era o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Os bancos iam para lá, mas quem pagava os custos da instalação dos bancos lá era exatamente o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Éramos nós, como povo, e temos dívida relativamente a isso. Outro assunto que eu queria ainda falar sobre isto, ainda em 2020, essas contas mostraram, só em viagens, atenção, presta atenção a isso, só em viagens, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável usou quase 800 mil dólares só para viajar, avião, ir para um lado, ir para o outro, entrar, sentar na classe executiva, foram quase 800 mil dólares. É por isso que nós voltamos aqui a dizer que, mais uma vez, Parlamento de Moçambique, temos aqui um assunto sério para haver uma comissão parlamentar de inquérito. Mais uma vez, Procuradoria-Geral da República. Está aqui um assunto, uma batata quente, um assunto quente de lesa pátria, que devia ser investigado, devia ser abertos processos sobre isto, porque é um assunto de lesa pátria. Portanto, acho que, neste momento, o que eu tinha a dizer sobre o FNDES é o fim. Agora, a minha pergunta é, quem paga todo esse valor? Naturalmente, como já dizia Margaret Thatcher, os governos não têm dinheiro. A única fonte que os governos têm de dinheiro são os impostos. Quem paga os impostos? São as famílias, são as pessoas e são as empresas. Então, quando há este tipo de situação, no fim, vai-se ao bolso de quem? Vai-se ao bolso do pobre coitado, do povo. Vai-se ao bolso de quem? Vai-se ao bolso das empresas. Vai-se ao bolso de quê? Vai-se ao bolso do cidadão pacato e comum. É isto que nós temos. Caros amigos, então nós chegamos hoje ao fim destes dois temas. LAN, FNDES ou Sustenta, com uma recomendação para o Parlamento de Moçambique, que deve fazer o seu trabalho, porque nós agora parece que temos mais um regime monopartidário, não é? Aquilo de partido único que nós tivemos em 1975 parece estar-se a repetir hoje. Portanto, o Parlamento tem que fazer o seu trabalho. Também a Procuradoria tem aqui matéria bastante para fazer também o seu trabalho, que é investigar, que é, neste momento, começar com um processo de, digamos assim, de apurar a verdade relativamente a estes indícios fortes de ter sido cometido crimes de lesa pátria, crimes que lesaram o tesouro público. Portanto, aqui fica a nossa recomendação e a nossa contribuição. Portanto, vamos agora passar para a nossa rubrica de denúncias.
Hoje temos, penso, 4 denúncias que foram feitas. Portanto, você que tem situações mal paradas, você que tem situações que entende que devem ser dadas a conhecer ao público, devem ser dadas a conhecer, digamos, para que os moçambicanos, para que as instituições saibam em concreto onde é que está a ferida, onde é que está o calcanhar de Aquiles na administração pública ou no setor privado e que deve haver ação. Então vamos passar para a nossa rubrica de VM7 Denúncias. Vai passar rapidamente agora a nossa vinheta VM7 Denúncias. Num abrir e fechar de olhos, nós estamos de volta. Até já. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria secreta. Estamos a devastar o país. Desertificado. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria secreta. Estamos a devastar o país. Desertificado. Ok, estamos de volta para a nossa rubrica de VM7 Denúncias. E quais são as denúncias que nós temos hoje? Você não se esqueça de mandar o seu e-mail para o nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail das denúncias aí? Podemos pôr no rodapé. Portanto, temos o nosso e-mail das denúncias. Portanto, você envia as suas denúncias para nós. Temos uma equipa muito vasta que faz a leitura de denúncia por denúncia. E depois, quando necessário, fazemos as chamadas, apuramos, fazemos a visita aos locais para apurar até que ponto é que essa denúncia é consistente. Então, nós temos aqui várias denúncias que foram apresentadas. Portanto, a primeira denúncia tem a ver com a UIR. Portanto, esta denúncia que é feita a partir de onde? Esta denúncia é feita... nós conseguimos pôr naquele retorno ali. Portanto, as letras são muito finas. Temos letras bastante finas. Mas aqui, esta denúncia tem a ver com... digamos, situações em que as pessoas dizem que temos ainda, apesar, deixa-me ler aqui com vagar, diz mesmo com acordos debatidos pela sua excelência presidente Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, foi instalado um contingente policial no posto administrativo de Domwe. Domwe, isto é Tete, Domwe sede. Dentro dos elementos da UIR, verifica-se gente mascarada com farda da UIR, que está a facilitar a identificação de caras, de civis que participaram nas passadas manifestações. Está-se a verificar a recolha dos mesmos, recolhas aleatórias e prisões dessas mesmas pessoas na vila de Ulongwe. E as pessoas estão preocupadas com isto que está acontecendo na vila do Ulongwe e chamamos a atenção às autoridades porque foi mais do que falado. Nós já tivemos 2 encontros com Daniel Francisco Chapo e as suas equipas e este assunto já tinha sido acordado para realmente ser debelado. Tanto mais que falou-se para se enviar cartas para as províncias e aos distritos para que a nossa estrutura política pudesse ter encontros também com os governadores provinciais, com os secretários de Estado, com os administradores, que era para assegurar que esse tipo de situações não pudessem acontecer. Portanto, se isto está a acontecer, é preciso verificar. Penso que as autoridades que costumam acompanhar esse programa, que verifiquem que isto é uma grande violação. Neste momento, não há espaço para se andar atrás de pessoas que participaram em manifestações, serem detidas, serem presas, serem torturadas. Portanto, isto é uma grande violação. Não é por acaso que já muito recentemente a Amnistia Internacional também publicou um relatório sobre Moçambique, sobre graves violações de direitos humanos. É um processo que está andando e neste momento não faz sentido absolutamente nenhum. Vamos lá ver a nossa segunda denúncia. Qual é que é a denúncia que nós temos aqui? Diz que, prezado VM7, tenho constatado a sua luta incansável pelo povo moçambicano. Temos visto com bastante rigor a frontalidade e as batalhas vencidas. Mas, tá bem, temos aqui, agora sim, assim está melhor. Tenho aqui o melhor ângulo.
Portanto, temos visto as batalhas vencidas, mas uma vez em quando pedimos para que olhasse também nas causas minorias, ou acho que queria dizer causas menores ou minoritárias. A título de exemplo, a corrupção quase sem fim que abrange o processo de candidaturas às vagas para o aparelho do Estado. A podridão instalada parece que não tem fim nunca. São essas causas ou coisas que às vezes deve-se lutar para salvar um único caso. A título de exemplo, vou partilhar em anexo, atenção a isto, atenção. Este é o tipo de denúncias que eu gosto, denúncias com provas. A título de exemplo, vou partilhar em anexo o BR e a lista dos candidatos inscritos. Verá que o vencedor nem mesmo havia se candidatado. Portanto, há pessoas que não se candidatam a vagas, mas que aparecem na lista dos selecionados. Uma hora antes das entrevistas, todos os convidados foram ligados a perguntar se tivessem ou se tinham 200 mil meticais para ocupar a vaga de docente N1 da disciplina de inglês. Parece que depois de não terem sucesso, optaram por procurar outros distritos. Ora, vejamos a lista. Olha para isto. Quer dizer, havia uma vaga ou vagas para professores de inglês, mas que nessas vagas para os professores de inglês, aqueles que concorreram e venceram não aparecem na lista final. Por exemplo, aqui, deixa-me lá ver, nesta lista, o candidato que foi o primeiro classificado chama-se Gervásio Joaquim Moareia. Vocês vejam aí, com 18,3 valores. É isso? Confirmam? Sim. Este é o primeiro, Gervásio Joaquim Moareia. Agora, vamos lá ver no apuramento final. Se este que teve esta nota de 18,3 aparece lá nos apurados. Vamos passar a outra, o outro, tanto um pouco mais para cima, isto é a assinatura. Portanto, aqui, vamos lá ver, podemos aumentar um bocadinho a visibilidade. Vamos lá ver se o Gervásio aparece nesta lista. Não está aqui o Gervásio. Temos aí o Felizardo, não é? Temos aí o Felizardo, temos aí outros nomes, mas o Gervásio, que foi o primeiro classificado, não está aqui. Portanto, aí está. Um exemplo, na Zambésia, distrito de Mulumbo, não é? Aí está. Temos aí um caso concreto com provas que foram apresentadas de que, de fato, houve cobranças aos candidatos, os candidatos não pagaram, aquele que teve maior nota não foi selecionado como docente de inglês. Vamos lá passar agora para outra denúncia. Bom, venho aqui por este meio fazer uma denúncia referente ao não pagamento de salários em atraso do mês de dezembro de 2024, envolvendo 18 professores no distrito de Umuine, província de Inhambane. Já submetemos várias cartas a todas as entidades competentes a nível distrital e provincial, ilustrando a nossa inquietação. Entretanto, as autoridades alegam que o Tesouro efetuou o pagamento, mas o valor não caiu na conta dos funcionários. A questão que prevalece é a seguinte: se o dinheiro foi pago, mas não caiu na conta dos funcionários, onde está o dinheiro? Embaixo, vejam só, o Tesouro diz que nós pagamos e apresenta prova de que pagaram os funcionários, pagaram os professores, aos 18 professores do Umuime. Mas o dinheiro não entrou na conta. Vamos lá ver as provas que eles apresentam. Vamos passar para outro flyer. Nós sempre gostamos de provas. Aqui está a listagem que aparece com os valores dos docentes visados dezembro de 2024 e que o Tesouro manda este comprovativo de envio de valores, mas estes valores não caíram na conta. Vamos mostrar outro, só para terminar este. Temos mais alguma coisa? Não, aqui é que está o comprovativo de que, de fato, os valores foram enviados para os 18 professores de Umuine, mas que não receberam os seus valores, não receberam as suas contas. Parece aquele caso dos Mambas, né? De 1996, que se qualificaram os Mambas para o campeonato africano.
prometeram prémios que até hoje não foram pagos e que apareceram agora na televisão a reclamar. Vi alguns jogadores daqueles, para mim, eram um mito, né? Na altura eu era muito jovem, quando ouvia falar daqueles jogadores, era um mito. Hoje estão todos velhos, não foram pagos o prêmio do jogo de 1996. Passam 30 anos que não foram pagos o prêmio do jogo. Então, só comparo com esta dos nossos colegas. A dezembro de 2024, ou Win, não foram pagos os professores até hoje. Tem que se tomar conta deste assunto. Se quisermos ainda dizer que estamos num país que ainda tem um pouco de decência, que ainda tem um pouco de higiene na ação governativa. Temos mais alguma denúncia? Ok, temos aqui essa denúncia, penso que é a última. Bom dia, senhor presidente do povo. Vim por este meio pedir ao nosso pai que nos ajuda sobre os corruptos da escola secundária de Xongwen. Isso é Gaza, né? Eles nos cobram dinheiro que nós estamos a perceber. Por que pagamos matrícula a partir de 10ª, 11ª e 12ª? O decreto que entrou em vigor era de pagarmos apenas a matrícula, que o dinheiro dos guardas não era para nós pagarmos, mas agora vem a nos cobrar 450 meticais por trimestre. E dizem que temos que pagar 150 meticais por cada trimestre. Isso, para nós, ainda não percebemos, não recebemos a informação que vem do Ministro da Educação. Vim por este meio pedir para o nosso presidente para nos ajudar sobre estes mafiosos. Este país é nosso. Salve Moçambique. Aí está a escola de Xongwen. Tem que se tratar disto. Realmente é uma grande vergonha, nesta altura, estar a fazer esse tipo de cobranças. Mas está aqui, fica a denúncia e vamos dar seguimento a estes casos. As denúncias já acabaram, né? Acabaram as denúncias. Bom, caros amigos, então vamos entrar agora na última parte da nossa rubrica. Ainda não temos a nossa vinheta das chamadas, mas vamos entrar na nossa rubrica. Peço para passar aí o flyer. Você que está, vamos receber quantas chamadas? Vamos receber 5 chamadas. 5 chamadas, porque nós queremos na próxima live falar sobre o problema dos transportes públicos urbanos. Mas para tal, nós queremos que você dê a sua contribuição. Qual é o seu pensamento? Qual é a sua sugestão? Sobretudo vocês transportadores. Sabemos nós que ainda há pouco tempo houve paralisação da atividade no Costa do Sol. Na província de Gaza também houve paralisação da atividade porque os motoristas dizem que têm várias queixas a apresentar, que as autoridades não estão satisfazendo essas queixas. E depois gera-se toda essa confusão. Nós queremos falar sobre este tema na próxima live, mas queremos ouvir a sua opinião. Passa aí o número, aí está. Este é o tema que... Passa o flyer, pode passar o flyer. Portanto, este é, digamos, o tema que nós queremos abordar na próxima live. Sobre, aí vem 17 de junho, mas ok, não é 17 de junho. 17 de junho é o dia das chamadas. Tá certo, é o dia das chamadas. Mas o tema que queremos abordar na próxima terça-feira, dia 24. Tem aí o número das chamadas. Ligue e apresente a sua opinião sobre a crise dos transportes urbanos. Sobretudo esta crise que nós verificamos aqui na cidade de Maputo. Crise dos chapas. Qual é a sua opinião? O que está por detrás disto? O que pode ser feito para que nós tenhamos aqui material, ideias, sugestões para prepararmos uma matéria específica para próximas lives. Já está alguém em linha, por favor. Por favor. De onde é que nos fala? De onde é que nos fala? Como é que se chama? Por favor. Volume do receptor, não é? Baixa o volume do receptor para a gente poder ouvir. Portanto, essa chamada parece que caiu. Liga para o 85 56 000. Baixa o volume do receptor para a gente poder ouvir. Portanto, essa chamada parece... A chamada foi cortada. Caiu a chamada. 85 56 00007 é o número que você pode ligar nesse exato momento para dar a sua opinião sobre a crise dos transportes.
Alô, boa noite. Já temos aí alguém em linha? Como é que se chama? De onde é que nos fala? Alô? Já temos alguém em linha? De onde é que nos fala e como é que se chama? Alô, boa noite. Tá, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Já, pode falar, pode falar. Como é que se chama e de onde é que nos fala? Posso falar anonimato? Sim, pode ser anonimato, sim, pode ser. Temos o quê? Desculpa? A exploração de areias pesadas. Areias pesadas de Chibuto. Facebook, sim. Eu estive lá, não sei se viu a reportagem que nós fizemos no nosso canal, eu estive lá. Mas ok, diga, diga, meu irmão. Diga, meu irmão. Há um cenário que já vem acontecendo lá, em que a carga que é extraída, o minério que é extraído lá, na hora de já ser esforçado, apenas o despachante, como de alfândega, só recebe a fatura, diz, vem conforme a fatura, mas não sabe o que tem lá, não sabe qual é a quantidade, se é a quantidade exata que tem passado. O senhor é transportador? Não, foi numa conversa de baraca, a pessoa se expressou, os utilizadores, só que aquilo, como a mesma coisa, que ele mostrou vários recibos, onde em vez de ver, em vez conforme uma fatura descreve o que passa muitas vezes. Ok. Mas naquele caso, vem conforme a fatura, depois vem o código da fatura, não vê, só vê a quantidade. Mas não vê a quantidade que contém para ser transportado. Exatamente. Então, estão a usar duas empresas que usam duas empresas, uma PIL, mas uma outra, que depois o aduaneiro tem que colocar aquele selo. Perfeito. Olha, está registrado essa denúncia. A nossa equipa de investigadores também vai depois ter que apurar. É verdade que não era propriamente o tema de hoje, mas a nossa equipa de investigadores vai depois apurar isso. E... É por isso que... Desculpa para me dizer. É por isso que o aeroporto acabou sendo fechado. Já tem aquilo, como tem uma pista de aterrissagem lá, para os chineses. Ok. Sim. Sim, fechou o aeroporto realmente há pouco tempo. Um investimento de quase, se não estou em erro, 60 milhões de dólares. E hoje não está a servir a população, não está a servir o desenvolvimento do país. Ok. Então, São, irmão. Não, Mais alguma era questão? isso. Era isso, tá mesmo. bem. Olha, muito obrigado pela sua chamada e Deus abençoe a si e a sua família, tá bem? Muito bem, então nós continuamos com a nossa rubrica das chamadas. Temos alguém em linha? Temos alguém em linha. Okay. Olá, presidente, boa noite, tudo bem? Tá. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar e de onde é que nos liga? Aqui fala Fátima, eu falo de Maputo. Muito prazer, Gostaria Fátima. de compartilhar uma situação consigo, e é algo que muitas vezes as pessoas não falam quando acontecem as greves. E nós tivemos uma situação em família há pouco tempo, que é a seguinte. Como falaste há pouco, houve uma manifestação de chapeiros na Costa do Sol. E na nossa família aconteceu eu não posso dizer, é uma fatalidade, mas de alguma maneira também fica complicado chamar de assassinato, mas é uma fatalidade, na qual um familiar nosso foi esfaqueado nesta manifestação. Ali há pouco tempo foi ao banco, fez pedido para a compra de uma carrinha para transportar, dessas tipo furgões fechadas, mas sem cadeiras nem nada. E ali ele foi paralisado, foi confundido com o chapeiro pelos supostos colegas, e ele foi tirado da sua vida ali na frente de civis, e até polícia também estava ali naquele momento. E ficou por assim, ninguém falou nada mais nas redes, nem na televisão. O fato é que perdeu-se um pai, um primo, um tio, né? Numa situação como essa. E eu sei que a sua voz tem muita força. Tá bem. E apesar de todos os pesares, nós sabemos a situação que o país está e nós estamos contigo. Mas eu acredito que
essa oportunidade eu posso lhe pedir para que chame a atenção das pessoas para avaliar quem é quem nesse tipo de manifestação, quem está a passar. Lembro que há muito tempo atrás falávamos sobre pessoas que estavam a passar mal, grávidas estavam a passar, ambulâncias estavam a passar, e nós não podemos perder mais isso. Isso é algo que nós conquistamos como manifestação, de maneira bonita de se fazer a coisa, mas infelizmente aconteceu com a minha família, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, né? De você ser confundido ali no meio de pessoas e não ter nem tempo simplesmente de dizer calma pessoal, olha aqui, de fato a carrinha do nosso familiar não tinha nem bancos, porque ele não transportava pessoas, transportava caixas. E foi uma fatalidade, de fato, não é? Então, eu gostaria muito, senhor presidente, se pudesse também estar fazendo, continuar esse trabalho educativo, ensinando as pessoas a manifestarem de maneira educada, de maneira que faça algum sentido e que seja beneficente para todo nosso país, né? Muito obrigado pela essa observação. Só uma pergunta. Esse não foi o caso que depois foram até a esquadra mais próxima, que ele foi perseguido? Porque eu estive a falar com alguns transportadores antes, tinham dito que houve um caso de perseguição mesmo até a esquadra mais próxima, não sei se é a esquadra do Triunfo. Não foi esse caso, não? Não foi. Ah, tá bem. Ok, Fátima, olha, muito obrigado e a nossa solidariedade com esse caso. Nós, de fato, como sempre viste, mesmo durante o período das manifestações, a gente sempre dizia, é preciso termos muito respeito para as questões ligadas aos bombeiros, às ambulâncias, pessoas doentes, mulheres grávidas. Portanto, é preciso não perdermos o lado humano. Nós sabemos que estamos a reivindicar, mas tem que ser uma reivindicação com objetivos muito claros, não é? Então, eu agradeço muito e estamos de solidários, né, com o que aconteceu com a sua família. Se for o caso de nós precisarmos de mais alguma informação, vou pedir à minha equipa, talvez, para ligar, sobretudo termos algumas fotos, alguns documentos, que é para depois, na próxima live que nós fizermos, podermos abordar também este tipo de assuntos na live da próxima terça-feira. Está bem? Ok, obrigado. Parece que caiu a chamada. 8556-00007 é o nosso número para você fazer a nossa chamada. Já temos alguém em linha? Por favor, como é que se chama, de onde é que nos fala e qual a sua opinião sobre a questão dos transportes? Esta crise dos transportes, paralisação da atividade está a acontecer? O que está a acontecer? Qual é a sua opinião? Por favor. Boa noite. Tá, boa noite. Sim, gostaria de falar anonimato. Perfeitamente, perfeitamente. Estamos todos ouvidos, caro irmão. Falo daqui de Maputo. O mesmo, temos o caso aqui com a nossa estrutura do bairro de vender as ruas. Por isso foi parcelado em 2008. Adquirimos espaços, mas depois de lá para cá começaram a nos bloquear as ruas. Então, quando vamos, aquilo era antes de haver um município em Maracuene, fomos meter cash, veio, fui fazer manipulação, foi-se embora. E faz manipulação sempre com a estrutura do bairro. Então, agora é município, mas de novo não estão a nos ajudar em nada. Tá certo. Qual é o bairro aí? É Marraquene, né? Qual é o bairro que está a acontecer? É mesmo, referente a cidadania. Ok. Tem uma rua específica que quer dizer onde notou isso? De fato, isso é um problema gravíssimo. Há uma rua. Qual é a rua? É uma. Vão várias ruas. São várias ruas, mas estão sendo bloqueadas. Até agora a frente da minha casa está bloqueada. Já estou a ter guerra com as pessoas que estão no meio da estrada. Já estou em risco porque já a forma de nos ver é muito estranho porque construíram na rua. Então eu estou a pedir para me cederem pelo menos algum espaço para poder passar. Então aquilo está a criar uma guerra. Quer dizer, as ruas, está-se a fazer construção nas ruas e fecha-se a entrada, inclusivamente, da casa das outras pessoas. Sim. Muito obrigado por esta observação. Mas se puder, sei que está a falar em anonimato, esse nosso número tem WhatsApp, ou não tem? Se puderes depois, neste número que temos aqui,
mandar uma foto dessa rua, algumas fotos dessas casas, manda para nós, que é para nós também, na próxima oportunidade, a gente falar com uma precisão, tá bem? Se puderes mandar essas fotos, nós ficaríamos muito, muito agradecidos, tá bom? Muito bem. Tem WhatsApp esse número. Tá bom. Muito Esse número aí que obrigado. tem WhatsApp. Tem WhatsApp, pode mandar essas fotos com as ruas, com os lugares onde está isso a acontecer, para a gente poder depois mostrar de uma forma concreta, tá bem? Muito obrigado. Obrigado, hein? Muito obrigado. 8555, não, 56 00007. Esse é o número que você está assim, mais uma ouvinte ou um ouvinte, ou um telespectador ou um internauta para falar conosco. Como é que se chama? De onde é que nos fala? O nosso tema hoje é sobre, mostra aí o flyer, exatamente. Enquanto estiverem a ligar, as pessoas podem sempre pôr o flyer, que é para não ficar tudo inteirinho, só olhar para a tela. Temos aí mais de um internauta em linha para falar sobre o tema dos transportes. Como é que se chama? De onde é que nos fala? Boa noite. Aqui é o cliente dele a partir de Teto. Cleiton, a partir de Teto. Um prazer em ouvi-lo, Cleiton. Qual é que é a sua opinião sobre este tema que queremos levantar hoje e queremos abordar na próxima terça-feira? De fato, a organização, de fato, está um caos. Cortou, mas ok. Já temos outra chamada. Temos outro ouvinte em linha. Como é que se chama? De onde é que nos fala? Qual é a sua opinião sobre este tema que está aí na tela? Transportes públicos urbanos. Esses cortes, não sei se estão a sabotar as linhas ou... Ok, temos um internauta em linha. Como é que se chama? De onde é que nos fala? Fala de Zavala. Zavala. Não, Zavala. Njavela. Mas baixa o volume do receptor. Não sei se está a usar o celular. Ouve só do telefone, tá bem? Não precisa ouvir do celular, não precisa ouvir o programa, tá bem? Está a haver interferência. Tá. Agora consigo te ouvir. Então, não põe loudspeaker. Não põe alta voz. Tá bem, ok. Está melhor. Como é que se chama? Sei que está a falar de Njavela. Njavela que está falando. Aqui é Stélio. Stélio. Stélio, Stélio. Sim, Stélio. Diga, qual é a sua opinião? Qual é a sua sugestão? Opinião é porque o tratamento que existe agora, como aqui no hospital de Indafela, não atende como deve ser. Sim. Já se trata mal os doentes. Antes de ontem, tem uma pessoa que morreu, sério que não tem coisas para ser atendido ali. Quanto tempo ficou até ser atendido? Sim, aconteceu quando chegamos lá no hospital, que não tem soro, dinheiro de combustível para ir lá no trabalho, eu não percebo se o país é ótimo, Opa, não tem combustível, não tem soro, não tem nada no hospital. Não tem nada, sim, aqui não está. Mas o ministro da Saúde diz falta de medicamentos, que tudo estava a andar bem nos hospitais em Moçambique. Foi dizer isso no Parlamento. Está a entregar o povo, é política, senhor presidente, é política. Tá bem, meu irmão. Está registrado o seu caso. Eu acredito que ele está a ver esse programa, ou pelo menos vão lhe passar o recado. Tem que prestar atenção ao hospital de Njavela, não é isso? Sim, e também vamos pedir ao pessoal, os nossos irmãos médicos, enfermeiros, auxiliares em Njavela,
tratar muito bem o nosso povo. É a razão de nós podermos também ser profissionais, termos o pouco salário que temos. É com base neste povo, é com base nestes doentes que vão e precisam dos nossos serviços. Então, muito obrigado, meu irmão, pela sua denúncia e Deus abençoe a si e a sua família, tá bem? Temos uma nova chamada agora. 85560007 é a nossa linha. Já temos alguém em linha? Temos alguém em linha? Não está a falar. Por quê? O que se passa? É a nossa linha. Tem alguém em linha, por favor? Como é que se chama e de onde é que nos fala? Aqui está a falar com o Venâncio Mondlane. Sim, obrigado, senhor presidente. Eu falo de Sofala. Boa noite. Tá, boa noite. Da terra do Chiveve, a capital da democracia em Moçambique, não é? Certo, sim. Bem, sobre o ponto que o presidente estava a falar em relação à demissão e corrupção, não é? No aparelho do Estado, nesse caso. Também pode ser. É uma doença que enferma grandemente a nossa nação. Já é sabido com todos os cursantes, né, que estão a fazer faculdade, formações, que depois daí devem procurar dinheiro para poderem conseguir a vaga no aparelho do Estado. Por isso esse ponto deve ser falado com muito cuidado. Sim, não, estamos a ouvir, meu irmão. Pode continuar. Então, a corrupção, por exemplo, para demitir no aparelho do Estado faz-se entrevista. Na verdade, é somente para o inglês ver, não há nada de entrevista. Aí é apenas, quer dizer, até perguntam quantas pessoas têm a sua camisa. Quer dizer, não é entrevista, na verdade, para saber se o entrevistado, o candidato tem capacidade. Mas é apenas só para o inglês ver, no fundo, isso é negócio, dinheiro. Só negócio. É o caso do nosso irmão que concorreu para uma vaga de docente de inglês e perguntaram se tinha 200 mil MTKs. Está a ver o que é isso? Sim, eu mesmo. São essas situações. Eu acho que, por exemplo, eu só falo todas as províncias daqui, todos os distritos daqui. Então, já se sabe. Tenho vários amigos que terminaram a faculdade, então até outros foram burlados, 80 mil, 100 mil, porque existiram que pagaram valor superior a esse do Frelimo, a levantar a bandeira, e esses são os chefes, e esses são os que têm o privilégio de fazer entrevistas. Então, é uma doença, eu não sei quando que esse país vai sair desse abismo. Eu oro muito para que isso um dia venha a mudar. Muito obrigado. A oração vai ser ouvida, meu irmão. A sua oração vai ser ouvida porque não há mentira que pode durar para sempre. Não há falcatrua. Deus abençoe a si e a sua família. Obrigado pela sua opinião e por essa denúncia, tá bem? Obrigado. Temos um outro ouvinte em linha, nossa linha 8556-00007. Ok, temos aqui outro ouvinte em linha, por favor. De onde é que nos fala e como é que chama? Opa, espero que não esteja ninguém a ameaçar os ouvintes lá, porque às vezes ligam e de repente já não quero falar. Temos outra chamada, 8556-00007. É a nossa linha telefónica. Por favor, como é que se chama? De onde é que nos fala? Benildo, falo da Colana Caniço. Caniço, perfeito. Qual é a sua opinião sobre esse tema de hoje? Transportes públicos, chapa 100, como é que está isso? Greves, paralisação de atividades. Onde é que está o problema, irmão? Qual é a sua opinião? Como é que vamos ultrapassar isto? Pois é, tem havido muito engarrafamento, principalmente nessa zona dos Quilene, Avenida Valdemiro Lenin. Os choteiros simplesmente, quando entendem, param no meio da estrada
e não dão acesso aos outros. Então, eu gostaria que os chapeiros pudessem trabalhar de uma forma ordenada para que não haja esse tumulto, né? Sim, sim. Então, a questão da formação, a questão da educação cívica é muito, muito importante, é fundamental, não é? Yeah. Sim, sim. Muito obrigado. E a sua família também, e até a próxima. Obrigado pela sua chamada. Temos outra chamada? Bom, tínhamos 5 chamadas, mas parece que está a haver muita afluência, estão a chover chamadas, mas nós vamos atender mais 2 pessoas, não é? Mais 2 pessoas, e depois vamos ter que cortar. O tempo é dinheiro, o tempo programado já estamos muito acima do que estava previsto. Muito bem, irmão, como se chama, ou irmã, prima, mãe, tia, que está ao telefone, como é que se chama e qual é a sua opinião sobre o tema de hoje? Boa noite. Tá, boa noite. Sim, eu queria falar sobre o assunto de chapa. Assunto de chapa, por favor. Por favor. Se for a ver ali na cidade de Maputo, a partir do parque, tem o chamado Conselho Municipal. Cobra dinheiro. E ali mesmo tem chamado mogueiro. Não sei se os mogueiros também trabalham sobre o Conselho Municipal, também não sei. Todos esses querem dinheiro. É por isso que o chapeiro adianta pôr plástico e sacos no carro e as pessoas sobem um pouco. Quer puxar aquele dinheiro que é cobrado, aquele nhonga. E outros chapeiros, esses camaradas que param aí na estrada, não controlam os chapeiros se tem cadeiras suficientes, não tem cadeiras rasgadas. Só sobe no carro, sai com roupa rasgada. Tá vendo? Toda a cidade de Maputo está aí cheio de pessoas chamadas mogueiros, outros que usam colete e dizem que são fiscais, mas esses todos levam dinheiro, o motorista fica sem nada. Fiscais, Polícia Municipal, todos eles a tirar da mesma fonte. A tirar o dinheiro do mesmo motorista. E o motorista quer fechar a receita, ir dar o patrão. É por isso que outros cortam roda, outros põem plástico nos carros, não sei o que. Então, essas coisas, falta de organização. Exatamente. Olha, muito obrigado pela sua opinião. Está registada. Deus abençoe a si e a sua família também. Bom descanso. Temos a última chamada de hoje. Essa vai ser a última chamada de hoje. Estão a chover muitas chamadas, mas vai ser a nossa última chamada. Caro irmão, como é que se chama e de onde é que nos fala? Se caiu a chamada. Leonardo. Parece que a qualidade da chamada não está muito boa. Cortou a chamada, ok. Vamos. Temos aí temos a última chamada, mais uma chamada só para fecharmos essa rubrica. Ok, perfeito. Então, caros amigos, penso que podemos fechar por aqui. Alô, como está? Boa noite, boa noite. Estou bem, muito desse lado. Também vamos indo, na graça do Senhor. Que bom, que bom. Olha, eu gostaria de contribuir com relação ao tema LM. O tema do LM. LM. Tá bem, tudo bem. Não era propriamente o tema de hoje para as chamadas, mas por favor. Okay. Mas não tem problema, diga opinião sobre a LM. Ok. Com relação ao LM, eu acho que o problema poderá ser resolvido só com o fundo do ABCD.
O HCB. HCB gera muitos valores e que se estivesse ao nível do povo saber quanto que o HCB fatura, acredito eu que mesmo em 5 aviões nós teríamos, e com uma gestão e com auditoria externa dos casos. Não sei se é possível, os governantes sabem melhor dizer que se tivéssemos uma sociedade civil, por exemplo, onde atribuísse alguns auditores à ALM para diminuir, nesse caso, o desvio de fundos, acho que facultaria bastante. Ok. Muito obrigado pela essa contribuição. O HCB faz parte também dos 3 novos acionistas das LAM, mas a sua contribuição é boa. Deus abençoe a si e a sua família. Obrigado, tá bem? Então, assim nós fechamos hoje a rubrica relativa às chamadas, mas também chegamos aqui ao fim do VM7 Live do dia 2, dia 17 de junho de 2025. Fica aqui a promessa, temos aqui este tema que estamos a trabalhar nele para a próxima semana, que é o tema sobre os transportes públicos urbanos, que tem a ver com a questão dos chapas, mais especificamente. Obrigado a todos vocês que fizeram as vossas chamadas para aqui, deram as vossas opiniões, as vossas sugestões e muito obrigado a todos. E chegamos ao fim. Um forte abraço, um beijo e tchau!